Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre divisão de números racionais. Então vamos dar uma olhadinha lá. Números racionais, primeiramente, eles podem ser representados através de números decimais ou de frações. Por isso nós vamos expor aqui como realizar a divisão nos dois formatos. Então, primeiramente, se eu tenho esses números racionais em forma decimal, eu tenho a seguinte possibilidade. Vamos supor que eu vá dividir o 7 por 14 centésimos. Já que é centésimos, para eu eliminar a vírgula, eu preciso multiplicar por 100. Por que por 100? Porque é a quantidade de casas decimais que eu tenho depois da vírgula ali no divisor. Então, eu vou multiplicar esse cara por 100, mas eu não posso fazer isso só com ele. Eu preciso multiplicar ambos por 100, porque senão a gente altera aí a operação que estamos fazendo. Então, isso aqui é equivalente, tá? Deixa eu botar aqui, equivalente. Ficou feia essa seta, hein? Vamos melhorar. Equivalente a 700 dividido por 14. E aí, vamos ao algoritmo da divisão para números naturais. 700 divididos por 14, eu vou baixar aqui o 70 dividido por 14, né? Então, a gente vai ter aí 5, dá exatamente, tá? Então, 5 vezes 4, 20. Para 20, nada, vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Para 7, nada. Abaixo, 0. 0, a gente vai dividir, né? Daria 0 aqui. E termina a minha conta, ou seja, dá 50. Ok? Isso é uma possibilidade, a gente retirar a vírgula antes de executar para fazer um cálculo com o próprio número natural, que fica mais fácil, tá? Então, o que a gente retira aqui desse processo é exatamente isso, tá bom? Agora a gente vai voltar lá para o quadro e vamos ver a outra possibilidade, que é a questão da escrita dos números racionais em forma de fração. Então, tenho 2/3 dividido por 1/6. Se ambos estão em forma de fração, a divisão de frações ela ocorre utilizando-se da multiplicação pelo inverso da segunda fração que compõe a divisão, tá? Então, vou repetir 2/3 e vou multiplicar pelo inverso da outra, 6 sobre 1. E aí agora a gente pode, já que é multiplicação de frações, a gente pode aplicar aquelas simplificações que nós já estamos habituados. Eu pego um elemento na parte de cima de ambas as frações, né, uma ou outra, e um na parte de baixo. Então, 6 eu posso cancelar com o 3, porque ambos são divisíveis por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. E aí eu fico já com os dois denominadores iguais a 1 e a multiplicação de frações se dá numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1, que vai dar, então, 4. E aí, para fechar, vamos fazer um exercíciozinho aqui, que é um problema, que é o seguinte. Dona Beth tem 5 inteiros e meio, né, 5 metros e meio, de tecidos para fazer aventais. Ela gasta meio metro de tecido em cada avental. Quantos aventais conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui? Então, se ela tem 5 metros e meio e gasta meio, eu tenho que saber quantos vezes de meio cabem nesses 5 metros e meio. Ou seja, é 5 inteiros e meio dividido por meio, tá? Então, 5 vezes, vamos transformar esse número misto primeiro numa fração imprópria. E só relembrando aí como é que faz isso, eu multiplico esses dois, o resultado a gente soma e gera um novo numerador. E repete o denominador. Então, 2 vezes 5, 10 mais 1, 11. E repito o denominador, que é 2, dividido por meio.
divisão de frações, aí cai no segundo caso que a gente estudou aqui em cima. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. E aí eu posso cancelar aqui esse número 2 com esse número 2. Ambos são divisíveis por 2, vai dar 1 e 1. Então, 11 vezes 1 dá 11. 1 vezes 1 dá 1, então dá 11, né, inteiro como resultado, ou um número natural, que significa no nosso contexto aqui que a dona Beth vai conseguir fazer 11 aventais. Dona Beth consegue fazer 11 aventais com o tecido que possui. E aí a gente encerra então essa parte de divisão de números racionais. Então, só recapitulando, a gente viu duas modalidades de divisão. Uma que é considerando que esses números racionais podem aparecer em forma de números decimais. Então, a gente fez uma multiplicação ali por 10, 100 e 1000 para ajustar para uma divisão de números naturais, que é mais simples. E depois a gente fez, então, uma divisão com os racionais em forma de fração, que aí é repetir a fração, que é o primeiro fator da multiplicação, aliás, da divisão, perdão, e multiplica pelo inverso da segunda. É porque vira uma multiplicação no final das contas, mas a divisão é repita a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam esse canal, compartilhem o máximo, espero vê-los numa próxima. Até mais, tchau, tchau.